Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Luan Delgado e esse é o canal Errei, um canal que quer te fazer viajar o mundo sem medo de errar. Hoje o assunto é uma coisa que todo mundo vem me perguntando, ainda mais nesse momento aqui de crise que a gente está passando, que é como eu consigo viajar gastando pouco, ou melhor, não gastando quase nada. Então, o que eu fiz? Eu separei hoje uma dica muito especial, que é uma dica de hospedagem. Quais são as formas que eu posso utilizar para me hospedar de graça pelo mundo? Muita gente não sabe que é possível sim você viajar sem pagar hospedagem. Eu vou explicar os dois principais sites que existem para você fazer isso e vou explicar qual é a diferença entre um e outro. Bom, então, quais são esses dois sites que eu já utilizei para viajar de graça pelo mundo? É o Worldpackers e o Couchsurfing. Vamos começar então pelo Couchsurfing. O Couchsurfing é como se fosse uma rede social, um Facebook, que você entra, tem os seus amigos, você pode adicionar pessoas como amigos, enfim. Nessa rede social você busca a cidade, né, que você está indo conhecer. Então vou dar um exemplo aqui. Eu vou para Cusco, no Peru. Então eu entro lá no Couchsurfing, coloco cidade de Cusco. Quando eu colocar, vai aparecer quais são as pessoas que moram em Cusco e que têm disponibilidade de receber um turista na casa deles. No perfil delas, normalmente elas já comentam quais são as restrições, quais são as regras para receber esse hóspede. As pessoas no Couchsurfing, elas estão buscando uma troca de experiência. Eu já fiz Couchsurfing, eu e a Lei, e a gente passou por dois Couchsurfings assim, extremamente opostos, extremamente loucos, e eu não vou contar isso aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas se vocês se interessarem, comenta aqui, porque as duas histórias que a gente vivenciou nesses Couchsurfings dá um vídeo muito legal e só os nossos amigos sabem. Então comenta aqui, vocês têm interesse em ouvir essa história? Pelo menos 5 ou 6 comentários pedindo isso, a gente grava um próximo vídeo, beleza? Então você faz o cadastro nessa rede social, né, do Couchsurfing. Hoje ela tá paga, mas o valor ainda é muito barato, gente. Se eu não me engano, é R$29 e vale por um ano. Então a cada um ano você paga R$29 ou R$4,90 por mês. Algo em torno disso. Então é muito barato, assim. Pensando que uma hospedagem que você vai pegar de um dia, assim, a mais barata que você pagaria pelo menos R$30, R$35 para ficar num hostel bem simples. Então pensa que você vai ficar, sei lá, 3, 4 dias na casa de alguém de graça e vai pagar R$29 por ano. Mas se você não quiser pagar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo outras 4 ou 5 redes sociais que tem a mesma função. Porém o Couchsurfing é o mais famoso, né? Ela é a maior, então é a que tem mais chance de você encontrar gente para te hospedar em todos os lugares do mundo e do Brasil. Todas funcionam mais ou menos no mesmo esquema de você conhecer alguém em outro país, ver mais ou menos se a pessoa te aceita, se tem um gosto em comum e ela te hospeda. Então é legal você bater um papo com essa pessoa pela internet antes, que é uma dica muito importante que eu dou para vocês, principalmente no Couchsurfing. No Couchsurfing, você vai estar se hospedando na casa de uma pessoa que você não conhece. O Couchsurfing, o site, ele não se responsabiliza caso, sei lá, você vá para casa de um cara que é um maníaco. Eu diria duas coisas. A primeira coisa importante é, olhe se essa pessoa que está te hospedando já hospedou outras pessoas antes. Se às vezes tem um histórico lá, por exemplo, o cara que hospedou a gente, ele já tinha 36 pessoas que já passaram por lá, comentaram e falaram, nossa, meu, ele é super legal, o cara, tipo, cozinhou pra gente, a gente ficou trocando ideia, o cara era super gente boa, confiável. Então você vai lendo, é igual uma classificação de um hotel, você lê e você vê, fala, pô, esse hotel é limpo, esse hotel é confiável, enfim. E é a mesma coisa, quando você vê lá que ele já hospedou várias pessoas que nunca tiveram problemas, a chance de você ter um problema com essa pessoa é muito menor do que você ir naquele cara que nem tem, às vezes, uma foto de perfil direito, perfil incompleto, nada, ele não tem amigos. Tava ruim, agora parece que piorou. Você tem que tomar cuidado, você não pode também, só porque tá indo viajar para algum lugar, aceitar qualquer condição e ainda botar a sua vida em risco, né? E a segunda dica muito importante é sempre, sempre, sempre deixa um plano B. A gente fez uma pré-reserva num hostel
não pretendíamos gastar, a gente queria ficar na casa dele, mas a gente falou assim, se de confortável de ir para casa dele, no mesmo momento a gente agradecer ali e tinha a nossa reserva no hostel. Se não der certo ali, se der ruim, você vai para esses lugares que com certeza você vai se hospedar lá, você já sabe onde está localizado. É mais fácil do que você depois ter um estresse de não saber para onde ir, não saber onde dormir, não saber onde que tem um hostel ali na região. Então, essas são as duas dicas que eu dou. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o lado bom do Couchsurfing e sobre o lado ruim do Couchsurfing. Então vamos lá. O lado bom do Couchsurfing é que você não paga nada, é contra inclusive a política da rede social, você não pode pagar nada. Você conhece de fato a residência, né, das pessoas locais, morando na casa de um local ali. E eu acho que assim, o Couchsurfing ele funciona muito bem para quando você tá fazendo um mochilão daqueles que a gente brinca que é de ir pingando nos lugares. Você vai ficar 3, 4 dias num lugar, até uma semana, e depois você já vai se mudar, vai para outro lugar, ou vai ficar uma noite numa cidade. Vale muito a pena, porque você vai, conhece um local, dorme ali na casa dele, come, janta com ele, vê de acordo, né, com as regras da casa que foi combinada com ele, enfim, não paga nada, economiza uma grana e é super bacana. Agora, o que não serve tão bem para o Couchsurfing é quem está fazendo uma viagem muito longa e vai ficar muito tempo. Normalmente, esses hosts que estão hospedando as pessoas, eles querem as pessoas ali por 2 dias, 3 dias, um final de semana, para conversar um pouco, trocar uma ideia. Eles não querem te abrigar normalmente por um mês, né? Então, se o seu estilo de viagem é aquela viagem que vai realmente ficando um tempo em cada lugar, talvez a rede social do Worldpackers seja mais interessante e eu já vou explicar o porquê. Então fica até aí mais um pouquinho no vídeo que eu vou te explicar o porquê o Worldpackers é mais interessante nesse caso. Continuando o Couchsurfing, agora você já sabe qual é a parte boa, né? Conhecer a casa de um gringo, ficar de graça, conversar. Qual que é a parte ruim? Se é que dá pra chamar de parte ruim. A parte ruim, eu diria que é o fato de que você tá sujeito às regras ali da casa da pessoa, assim como você está sujeito à programação dessa pessoa. O que eu quero dizer com isso? Na experiência que nós tivemos, ele deixava a gente livre durante o dia para poder sair, conhecer a cidade, que era o período que ele trabalhava. Mas ele deixou claro que tinha que voltar para casa dele até as 8 da noite, porque depois ele não ia ficar abrindo a porta à noite, por exemplo. Então, se a gente quisesse ir para uma balada, por exemplo, no período que a gente estava na casa dele, já não ia dar. A gente tinha que estar sujeito às regras ali da casa dele. Assim como ele falou que a gente tinha que sair da casa dele às 7 da manhã, que era o horário que ele saía para trabalhar, e ele não queria deixar a gente sozinho na casa dele por questões de segurança. Então, o que eu digo? Se você é uma pessoa que fala assim, não, eu não vou me submeter, eu quero estar tranquilo, eu quero ir pra balada no horário que eu quiser, eu quero chegar de manhã e enfim, eu quero ter as minhas próprias regras, talvez um hostel seja muito mais interessante aí pra você economizar. Você vai gastar um pouco mais, mas você vai estar livre para fazer o que você quiser na hora que você bem entender. Quando você está na casa de alguém, você tem que entender que você tem que seguir algumas regras, né? Então, por exemplo, eu não tinha uma liberdade ali de comprar comida e ficar enchendo a geladeira dele. Eu perguntava, eu falava, posso comprar algumas coisas? Posso colocar ali no canto? Ele, claro, pode, tal. Então tudo você tem que ter um pouco de tato ali. Tanto que teve um dia que eu até perguntei se eu podia usar o computador dele para descarregar algumas fotos e ele não deixou. Ele falou, olha, meu computador eu uso só para trabalho e prefiro que você não use. Que pena. Não é porque você está na casa de um gringo que você está em casa, assim. Mas em outro ponto, você economiza muito dinheiro. A gente ficou em Amsterdã 4 dias e economizamos R$800 o casal. Então nesse ponto vale muito a pena a economia. A gente levou tapioca aqui do Brasil, a gente levou doce de leite, goiabada, acabou preparando um café da manhã pra ele, e ele adorou, ele ficou super feliz, sabe? Até hoje ele manda mensagem pra gente, fala, meu, quando que vocês vão voltar? Muito legal você sair de um lugar e deixar essa impressão boa, sabe? Deixar a impressão de que você foi um hóspede bacana e ter essa porta aberta pelo mundo. Por que não voltar visitar esses amigos que você fez, né? Pra quem tava com dúvida do que é o Couchsurfing, é mais ou menos isso. É uma rede social onde você conhece gringos dispostos a abrir a casa deles para você, e você também pode abrir sua casa para gringos ou até para brasileiros.
Agora que vocês já sabem tudo do Couchsurfing, eu vou falar sobre a Worldpackers. A Worldpackers é um outro site que você entra e você encontra hospedagens gratuitas. Não é gratuita porque eu não considero você trabalhar e receber hospedagem como gratuita. Você está dando o seu trabalho, por mais que sejam poucas horas, você está trabalhando. Então, por exemplo, você vai ficar na recepção do hostel durante 6 horas ou durante 8 horas, não sei. Cada vaga vai ter uma descrição. Depois você tem todo o resto do seu dia livre para poder passear, conhecer a cidade. Muitas vezes o legal da Worldpackers é que eles te dão até alguma refeição, ou um café da manhã, ou um almoço. Eu recomendo o Worldpackers para pessoas que vão ficar no mínimo, uma semana viajando. Por quê? Porque se você for ficar 2 dias ou 3 dias, às vezes não dá nem tempo de você ali conhecer o lugar, porque você começou a pegar o trabalho. Eu ficaria no mínimo uma semana, eu acho que assim, no mesmo lugar. Então, um exemplo, eu vou para Paris. Então eu vou trabalhar num hostel em Paris durante uma semana e vou conhecer a cidade. Se der para ficar mais, melhor ainda. Então eu vou trabalhar durante 15 dias ali naquele hostel e vou conhecer a cidade. Por quê? Porque o seu tempo já está dividido ali entre o trabalho no hostel e conhecer a cidade. Se você pegar isso para um final de semana, para 3 dias, mal deu tempo de você se adaptar ali na rotina de trabalho, de conhecer as pessoas que estão ali, né, o dono do hostel, quem está ali em volta, está na ânsia de sair para conhecer a cidade e você não consegue usufruir daquele tempo. Então é bacana se você vai ficar aí um período um pouco maior. Eu acho que agora deu para entender um pouquinho da diferença da Worldpackers pro Couchsurfing. Tem muita gente que me perguntava, não, mas você viajou por Worldpackers, você viajou por Couchsurfing? Os dois são interessantes, mas a gente usou mais o Couchsurfing porque a gente ficava menos tempo na cidade. Então, a gente ficava 2, 3, 4 dias numa cidade, depois a gente já estava indo para outro país, para outra viagem, e não valia a pena a gente pegar um Worldpackers, né, se comprometer ali a fazer um trabalho durante 4, 5 horas por dia, e também depois não ter tempo ali de desenvolver, de conhecer as pessoas em volta, de conhecer as coisas. Então a gente optava nesse caso pelo Couchsurfing, que é mais simples ali, você não demanda trabalho, demanda você seguir as regras da casa, você conhecer as pessoas da casa, mas não necessariamente trabalhar. O Worldpackers você trabalha em troca da experiência, o que é muito legal e eu mesmo tô louco para fazer. Para você que está querendo fazer sua viagem sem gastar muito, né, sem demandar muito dinheiro, então aí as duas opções. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, então já deixa o like aqui, segue as redes sociais que estão aparecendo aqui no canto também. E, por favor, não deixa de se inscrever no canal, é muito importante isso pra gente crescer, continuar te dando dica e trazendo um conteúdo inovador aqui nesse canal. É isso, galera, se vocês têm dúvida, manda aqui nos comentários, a gente está tentando responder todo mundo nesse momento aqui que a gente está em casa. Espero que vocês tenham entendido a diferença das duas redes sociais. E você, já errou hoje? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.